Dia, galera. Bom dia, os co-hosts e a quem está assistindo a gente. Bom, primeiramente, eu acho que a gente no tocante a esse assunto econômico, social e utilizando aparatos tecnológicos para tentar mitigar problemas estruturais que afetam todos nós no campo macroeconômico, me lembrei muito da obra da trilogia dos Três Corpos, mais especificamente o segundo livro, porque ele trabalha exatamente um pouco nessa questão de você se tornar rico por conta do arrolamento dos juros enquanto você está hibernando. Seria até uma forma de mitigação de problemas estruturais cíclicos da economia capitalista. Eu acho bizarro porque, primeiramente, parece que eles estão mais preocupados com resolver o problema da pobreza do que resolver o problema da mortalidade. Porque, para mim, o problema da mortalidade, estruturalmente falando, ele é muito mais problemático do que está sendo colocado, sendo pautado pela notícia. Acho que isso é um problema muito mais ainda de ficção científica do que qualquer outra coisa próxima da realidade. Eu não estou falando de um período de décadas, eu talvez esteja falando um período de um século, pelo menos. Eu não sei o que a IA vai fazer em relação a isso, mas acho complicado a ideia de que você vai acordar num clique e você vai ter ativos que estão, sei lá, há mais de 100 anos rolando em termos de juros. Eu acho que o Veloso também deve ter algumas considerações como que a macroeconomia seria afetada por isso. Mas, enfim, acho uma crise estrutural da economia, se isso se viabilizar no Deixa eu futuro. perguntar para o Veloso o que ele acha, para ele, para a Paty, rapidinho, e aí volta para você Tá. soltar a sua notícia. Veloso, você como um homem de business deve achar isso daí maravilhoso. Aí tem trusts infinitos para fazer... Eu vou muito nessa linha que você comentou de que nasce um trouxa a cada minuto, né? Porque se a empresa der um beijo lá, tipo, fica lá 20 anos, então ele vê que a família meio que não vai lá procurar muito para saber como é que tá. Aí o cara pega ali, desliga a máquina, bota outro trouxa ali. Como é que você vai processar a pessoa que você tá morto? Então, enfim, é muito complexo. Outra coisa também é qual ativo que você vai deixar ali, né? Vai ser imóvel e depois esse bairro lá fica depredado, alguma coisa, você vai colocar um título do tesouro, pô, o tesouro americano está devendo 34 trilhões de dólares, vai que daqui a pouco ele vira pó. Questão de herança, vai ter que mudar a legislação, então o cara já pagou por um negócio que não sabe se vai ter legislação apropriada, que atualmente não existe. Uma solução seria o cara decorar as 12 palavras das seeds lá da carteira dele de Bitcoin ou de qualquer outro ativo do mundo cripto, e aí quando ele acordar ele vai ter que se lembrar, se ele não se lembrar ele já era, mas se ele se lembrar, ele consegue ter ali o poder, a custódia do seu ativo. Mas assim, Bota um post-it com a senha na tumba do... Aí alguém pega, pô, alguém abre e pega, pô. Caraca. Não tem como. O único jeito que seria, né, isso daí, mas mesmo assim, vai que Bitcoin vira farelo. Eu sou contra o all-in de qualquer coisa, sou pró-Bitcoin, sou pró diversas coisas, mas o all-in para mim é uma das regras. E aí o cara ia ter que fazer um all-in em alguma coisa do mundo cripto. Vai que isso aí vira farelo, vai que tem alguma questão no futuro, né? Porque, como vocês comentaram, o desenvolvimento é bastante longo, né? Então, realmente, manter esse patrimônio, você vai ter que acreditar na sua família. Porque juridicamente não tem como. Vai passar a herança, o cara vai fazer o que ele quiser. Mais do que isso, eu fico pensando no tamanho do ego dessa galera que acha que realmente eles são necessários. Imortalidade, para mim, cara, é o teu legado, né? Se o cara realmente ele quer ser imortal, ele cria alguma coisa, ele vai numa comunidade, ele ajuda, ele cria atividade esportiva, escola, desenvolve um grupo, desenvolve uma grande empresa, por exemplo, uma Apple da vida, né? Então o cara vai ser imortal dessa forma, e não realmente querer ficar congelado, né? E pagar de trouxa, que para mim é um grande golpe aí, assim como também vender terreno no céu, né? Eu acredito em Deus, eu acredito em céu, mas não que você possa estar comprando um terreno lá no céu, né? Talvez comprar em Marte, né? Pode ser que o Elon, né, quiser comprar um terreno em Marte, pode ser que ele seja um bom player aí a estar vendendo um terreninho em Marte, né? Mas que é uma boa discussão, onde ainda a gente precisa se perguntar qual vai ser o sistema sociopolítico econômico que vai ordenar os modos de produção em Marte, mas isso é conversa para um outro Trends News. Paulo, vem cá, agora para você, tua notícia. Tá, então, vou me alinhar à questão da saúde, mas sem esse sensacionalismo especulativo de mercado que essa galera de extensão da vida, eles estão tentando fazer ultimamente. Aliás, quero ter a oportunidade depois de debater isso, que acho que é um debate muito rico, mas o hall de cientistas da área de
de desenvolvimento e pesquisa em extensão da vida tem certas frutas podres aí que estão fazendo alguns estragos no campo do debate público em relação a isso. Mas conversas para o futuro. Falando sobre o que eu vou trazer hoje em termos de biotecnologia e saúde. Vamos falar um pouco de sangue. A gente sabe, por exemplo, que hoje, até hoje, isso é um problema secular, a gente tem dificuldade de encontrar algum tipo de substância que possa substituir, pelo menos provisoriamente, o sangue humano, tá? E aqui a gente está falando de um tecido extremamente complexo, com composições bioquímicas, com funções fisiológicas que tornam a reprodutibilidade funcional de um substituto sanguíneo quase improvável. Mas vamos falar de alguns pontos que são relevantes no tratamento, na clínica. Hoje, no mundo, todos os anos, em média, a gente tem quase 6 milhões de mortes por hemorragia, e a gente tem recorrentes crise da quantidade de sangue que tem nos bancos de sangue, além de todo um custo de manutenção, acondicionamento, triagem para avaliar o padrão de qualidade daquela amostra e garantir que aquele paciente vai ter uma amostra segura do ponto de vista de risco biológico. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, uma empresa financiada pela DARPA criou um potencial substituto do sangue no que diz respeito, provisório, no que diz respeito à capacidade de fazer as trocas gasosas, então de manter oxigenado aquele indivíduo, por exemplo, em uma eventual hemorragia. E isso é interessante porque, do ponto de vista do acondicionamento e da preservação das amostras sanguíneas naturais, o sangue normalmente acondicionado, ele tem um prazo de validade de mais ou menos 42 dias. É um prazo relativamente muito curto, e esse produto que chama Eritromer, que é um produto que tem o nome da mesma empresa, Eritromer, eles criaram uma vesícula sintética feita de gordura que é rica em hemoglobina, que é aquela proteína que tem ferro, que é responsável pela ligação ao oxigênio e o gás carbônico em relação à diferença de pH. E ela dura até 2 anos em termos de conservação. A DARPA viu uma possibilidade de realmente estar encontrando um produto de interesse não só geopolítico, a gente está falando, por exemplo, de guerra, né? Então, assim, como que você poderia ter substâncias que têm a eficiência provisória de substituir perda sanguínea. E a ideia aqui do novo passo, das novas fases de desenvolvimento do produto, é fazer com que você tenha ele no mercado até 2028. Então, ainda não tem testes em humanos, foram feitos apenas testes em animais. Os animais que foram testados estão vivos, praticamente, não houve mortes, até onde eu me engano. Depois eu confirmo, mas eu tenho quase certeza que não houve nenhuma morte. E isso foi o primeiro produto que apresentou um resultado tão alto em termos de substituto provisório do sangue. Então, assim, é algo para se ficar de olho. Para finalizar, falando um pouco desse mundo em que agora todos nós, aparentemente, pelo menos aqueles que têm bastante grana para desembolsar, podem comer até morrer sem se preocupar com peso, porque a gente está na era do Ozempic, essa corrida global ela começou a se acentuar. Cientistas norte-americanos da Universidade de Chicago, eles conseguiram encontrar um mecanismo novo que transforma o tipo de gordura branca, que é aquele tipo de gordura que agrega lipídios e faz a gente engordar de fato, acumular gordura, para a gordura bege. Então, a gente tem 3 tipos de gordura, uma relacionada a estoque e as outras 2 relacionadas à queima. Então, o objetivo deles é conseguir converter
o tipo de gordura branca, que é o que a gente tem quando a gente está com sobrepeso, e que todos nós temos em proporção maior, em gordura bege. Eles conseguiram fazer isso em ratos, eles conseguiram transformar um grande volume de gordura branca em gordura bege, fazendo com que o metabolismo basal, que é o metabolismo mínimo de funcionamento de um dado organismo, ele aumentasse e tivesse déficit calórico. A vantagem desse potencial mecanismo é que não tem um efeito colateral adverso como o Ozempic, porque ele não age no cérebro, ele não está relacionado com a via neuronal do sistema nervoso central, está relacionado com a via da próprio controle da célula de gordura. Então, se no futuro, não muito distante, acho que talvez no final dessa década, a gente talvez tenha um novo concorrente do Ozempic, mais do que isso, talvez ele seja utilizado até como um remédio complementar para maximização dos efeitos que a gente já está vendo hoje. É uma corrida realmente bastante interessante de acompanhar, e eu acho que as implicações de comportamento também devem ser consideradas. A gente tem percebido, por exemplo, uma redução percentual de venda de produtos nos supermercados, produtos alimentícios, em parte devido também à crescente popularização do uso desses medicamentos, mas eu fico me perguntando, se a gente tivesse esse tipo de medicamento que realmente conseguisse manter a nossa saúde fisiológica do ponto de vista cardiovascular, de doenças metabólicas, será que a gente chutaria o balde, colocaria o pé na jaca e começaria a comer porcaria? Eu fico pensando nisso. Acho que não. Deixa eu puxar para mim, aí eu abro para discussões rapidamente aqui antes de passar para o Alezinho Errara, que vem na sequência, mas basicamente o Ozempic tem uma coisa que fala-se muito do efeito Ozempic, da mudança que ele traz na gôndola. Então você vê Nestlé e outras grandes gigantes da indústria alimentícia criando produtos específicos para reposição calórica mais acurada para quem está em utilização de Ozempic, ou Wegovy, Saxenda, qualquer um desses remédios, mas para mim o mais notável disso, e acho que eles vão por outro caminho, Paulo, são os efeitos colaterais na redução das compulsões no geral, que eu acho que é o foco fundamental. A gente está vendo aqui, na verdade, uma saída do mundo do antidepressivo e indo para o mundo do anticompulsivo. Então, os efeitos colaterais mais notáveis que a gente vê em quem utiliza Ozempic e similares são, por exemplo, a queda da vontade do consumo de beber, a queda na vontade do consumo de jogar para jogadores compulsivos, isso já está tudo documentado, a queda da vontade do consumo compulsivo. Então, existe, na verdade, uma série de outras características que são características do Ozempic, muito mais potentes, correlacionadas a serem estudadas, que o emagrecimento em si. Também podemos voltar a falar isso em uma outra oportunidade, mas o Ozempic está mais para o soma, para o remédio da felicidade universal do Aldous Huxley, no admirável mundo novo, do que qualquer outra coisa.